sou Stacey Roberts, tenho 25 anos, e minha mãe sempre teve sua filha favorita, minha irmã mais nova, tratando-a como uma princesa, enquanto eu tive que me virar sozinha. Consegui juntar minhas economias trabalhando como programadora remota em Denver, virando noites para construir uma vida decente. Mas quando minha irmã acumulou uma dívida de $15.000 por causa dos seus gastos irresponsáveis, minha mãe apareceu na minha porta exigindo que eu pagasse. Família fica unida, ela disse, com a voz afiada, como se fosse minha obrigação salvá-las de novo. Recusei na hora. Disse que tinha conquistado aquele dinheiro com muito esforço e não o entregaria. O rosto dela se contorceu de raiva e ela saiu batendo a porta. Naquela noite, enquanto eu dormia, ela voltou escondida usando a chave reserva que eu tinha esquecido de pegar de volta. Na manhã seguinte, meu celular começou a vibrar com alertas do banco. Meu cartão de crédito estava zerado. Minhas economias, esvaziadas, usadas para pagar as dívidas da minha irmã. Fiquei olhando para a tela, o coração disparado, mas não disse uma palavra. Sem ligações, sem confronto. Apenas comecei a planejar meu próximo passo. O que aconteceu depois revelou todo o esquema delas, virou o jogo e as deixou enfrentando consequências que jamais imaginaram. Se você já se sentiu preso às exigências da família, não vai acreditar em como essa história termina. Conte nos comentários, qual foi a coisa mais absurda que um parente já te pediu. Vamos ver quem se identifica. Naquela manhã, ainda meio sonolenta, peguei o celular com os alertas do banco piscando. Entrei no aplicativo e congelei, meu limite de crédito estava estourado. $15.000 gastos durante a madrugada. As transações eram todas pagamentos para empresas de crédito, exatamente as mesmas das dívidas da minha irmã. Meu estômago revirou enquanto eu passava a tela, cada item era como um soco. Foi aí que me lembrei da chave reserva que minha mãe ainda tinha. Ela devia ter voltado depois da nossa briga. Respirei fundo, minhas mãos tremendo enquanto disquei o número dela. A raiva crescendo a cada toque. Quando atendeu, falou com a maior naturalidade como se nada tivesse acontecido. Bom dia, Stacey. Dormiu bem? Comecei direto, com a voz baixa, porém firme. Você pegou meu cartão de crédito e esvaziou minhas economias para pagar as dívidas da Mish. O silêncio se alongou. Então ela suspirou, sem nem negar. Você está sendo teimosa. A Mish precisava de ajuda. Família ajuda. Você vai superar quando ela estiver de volta nos trilhos. O tom dela escorria aquela manipulação familiar, como se ela estivesse me fazendo um favor. Apertei o telefone com mais força, sentindo a traição bater forte. Isso é roubo, mãe. Você invadiu minha casa. Ela riu de leve, minimizando. Não seja dramática. Não é como se eu tivesse roubado de um estranho. Cancela as cobranças se está tão chateada. Mas os pagamentos já foram processados. Desliguei antes que ela pudesse enrolar mais, a cabeça a mil. Não era só sobre o dinheiro. Eram anos de favoritismo acumulados explodindo. Precisava de conselho. Mandei uma mensagem para Lori Patterson, minha melhor amiga desde a faculdade. Nos encontramos numa cafeteria no centro, com as montanhas rochosas aparecendo pela janela. Ela ouviu enquanto eu explicava os alertas e a ligação, os olhos arregalando. Isso é insano, Stacey. Ela passou dos limites. Assenti, o choque virando resolução. Lori inclinou-se para frente, prática como sempre, não reaja ainda. Junte evidências primeiro. As imagens de segurança do prédio. Os detalhes das transações. Aí você encara com fatos. Passamos a hora seguinte planejando. As palavras dela me ancoraram. Quando saímos, eu me sentia pronta para reagir. Passo a passo. De volta ao meu apartamento, abri o aplicativo de segurança do prédio no laptop. A gravação da noite anterior mostrava minha mãe entrando pela porta lateral por volta da meia-noite, o rosto meio escondido pelo capuz, e saindo 30 minutos depois com algo que parecia uma bolsa pequena. Meu pulso disparou enquanto eu salvava o clipe. A imagem granulada tornava tudo assustadoramente real. Aquela era a prova concreta de que ela tinha entrado sem permissão. Em seguida, fucei meu e-mail atrás dos extratos bancários e imprimi os logs de transações com os carimbos de hora que coincidiam com o vídeo.
Cada cobrança estava ligada diretamente às contas dos credores da Mish. Nenhuma dúvida ali. Encontrei até mensagens antigas da minha mãe, enviadas na última semana, me pressionando sobre a dívida. Uma delas dizia: a Mish está afundando. Você não pode deixá-la se afogar. Essas mensagens ligavam perfeitamente o motivo dela ao que tinha acontecido. Com todos os arquivos organizados em uma pasta, senti uma onda de controle tomar conta de mim. O choque inicial da ligação deu lugar a um foco afiado. Lori ficou comigo, ajudando a rotular tudo com calma e método. Isso está à prova de falhas, disse ela, a voz firme enquanto conferia as datas e os comprovantes. Terminamos no início da tarde. Minha mesa estava coberta de papéis, e a tela do laptop ainda mostrava a imagem congelada da minha mãe saindo do prédio. Foi então que decidi envolver meu pai, Curtis Roberts. Ele se mudou para uma cidade pequena nos arredores de Denver depois do divórcio, mantendo distância do caos da minha mãe. Não falávamos muito ultimamente, mas ele conhecia melhor que ninguém o jeito dela. O telefone tocou 2 vezes antes de ele atender. A voz dele soava calorosa, mas cautelosa. Stacy, está tudo bem? Fui direta, sem rodeios emocionais. Pai, a mamãe usou meu cartão de crédito para pagar $15.000 das dívidas da Mish, sem me pedir. Eu tenho filmagens e registros. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois soltou um suspiro pesado. É exatamente o tipo de coisa que ela faria. Lembra do testamento do seu avô? Ele colocou uma cláusula no fundo fiduciário justamente para isso. Qualquer fraude contra um membro da família resulta na perda da parte da herança. Meu interesse despertou na hora. Eu já tinha ouvido rumores sobre isso, mas nunca dei atenção. Me conta mais, pai. Curtis explicou durante os próximos 20 minutos, escolhendo bem as palavras. O avô havia dividido o patrimônio igualmente, mas, nas entrelinhas, havia uma cláusula para proteger os familiares de prejuízos financeiros causados por outros membros. Ele criou essa proteção depois de perceber os hábitos da mamãe nos últimos anos de vida. A parte dela era de $180.000. A da Mish, $45.000. Ambas bloqueadas até certas idades e automaticamente perdidas se fossem condenadas por fraude familiar. Esses valores seriam então redistribuídos entre os beneficiários restantes, eu e meus primos. Como segunda administradora do fundo, eu tinha o poder de aplicar a cláusula. Assim que tiver provas formais, entre com o pedido no tribunal, ele disse. Vou te mandar os documentos ainda hoje à noite. Desliguei com a mente fervilhando, o plano já tomando forma. Lori me olhou e assentiu. Esse é o seu trunfo. Junta isso às provas, e elas não vão ter como escapar. Mais tarde, revisamos juntas os documentos do fundo fiduciário que meu pai enviou por e-mail. As perguntas dela foram afiando minha estratégia a cada detalhe. Quando anoiteceu, a pasta em minhas mãos parecia uma arma pronta para o próximo passo. Com tudo organizado, fui até a delegacia central de Denver, no centro da cidade. O prédio se erguia imponente contra o pano de fundo das montanhas, e eu entrei acompanhada da Lori, que foi comigo para dar apoio. Pedimos para falar com a divisão de fraudes, e logo fomos recebidas pela detetive Teresa Wong, em uma pequena sala de entrevistas. O crachá dela brilhava sob a luz fria dos refletores. Ela ouviu atentamente enquanto eu contava toda a sequência, começando pelas cobranças não autorizadas e mostrando os extratos impressos. Isso é sério, disse ela, folheando as páginas com expressão concentrada. Mostrei o vídeo de segurança no meu celular, ampliando a imagem da minha mãe entrando e saindo do meu apartamento. Teresa assentiu, anotando cada detalhe. Entrada clara sem permissão, no mesmo horário das transações. É uma prova forte. Ela perguntou sobre os laços familiares, e eu expliquei o favoritismo de sempre, como minha mãe sempre salvava a Mish, enquanto me deixava lidar sozinha com tudo. Lori interveio de vez em quando, confirmando os detalhes que tínhamos preparado. Ao final, Teresa garantiu que abriria um inquérito, solicitando os registros bancários completos e marcando entrevistas. Entraremos em contato com sua mãe em breve, disse, entregando-me um número de caso. Ao sair da delegacia, senti um misto de alívio e nervosismo. O peso do que eu havia iniciado caiu sobre mim de vez, era real agora. 2 dias depois, meu celular tocou com um número desconhecido. Era Jeremy Vaughan,
o noivo da Mishi, com a voz tensa. Stacy, precisamos conversar, só nós dois. Aceitei encontrar com ele em um parque às margens do Rio Platte, um lugar neutro, onde corredores passavam sob o céu limpo. Ele chegou com aparência abatida, as mãos nos bolsos, e sentou-se ao meu lado no banco. Eu não sabia do cartão, começou, evitando meu olhar. A Mishi disse que você tinha emprestado dinheiro para ajudar com as dívidas, que era uma ajuda de família. Eu pressionei, e ele acabou admitindo que tinha ouvido a visita da polícia ao apartamento deles. Eles interrogaram a Mishi no dia anterior e depois disso, ela confessou tudo para ele. Jeremy contou a história inteira. Mishi havia inspecionado meu apartamento semanas antes, durante uma visita, observando onde eu guardava meus documentos e coisas financeiras. Foi ela quem convenceu minha mãe a pegar o cartão, dizendo que eu nunca aceitaria ajudar de bom grado. As mensagens trocadas entre as duas mostravam o plano, combinando o momento certo e até fazendo piadas sobre o meu jeito passivo, dizendo que eu acabaria cedendo à pressão. Jeremy me mostrou as capturas de tela no celular dele, com datas que batiam exatamente com as imagens da câmera de segurança. Essa não é a pessoa que eu pensei que fosse, disse ele, com a voz embargada. Ele contou que tinha terminado o noivado naquela manhã, devolvendo o anel apesar dos pedidos dela. Ela está arrasada, acrescentou. Mas eu não posso casar com alguém capaz de armar algo assim. Ali mesmo, encaminhei as capturas para a detetive Teresa, fortalecendo ainda mais o caso. Jeremy se despediu com um aceno, desejando-me sorte, e foi embora. Fiquei sentada sozinha por um momento, observando o fluxo do rio, o movimento da água refletindo o turbilhão dos meus pensamentos. Aquela revelação mudava tudo. Mishi deixava de ser apenas cúmplice passiva para se tornar a mentora do golpe. Alguns dias depois, cheguei cedo ao tribunal de Denver para a audiência. Sentei-me na última fileira, o banco de madeira rangendo sob o peso da expectativa. Mamãe e Mishi entraram acompanhadas do advogado, Philip Dawson, ambas vestidas de forma conservadora, mas nem o terno bem passado conseguia esconder o nervosismo estampado nos rostos delas. Meu tio Marvin veio logo atrás, com expressão firme, claramente ali para tentar apaziguar as coisas. O juiz chamou o caso, e o promotor apresentou as acusações: uso não autorizado de cartão de crédito, resultando em pagamentos fraudulentos de $15.000. A detetive Teresa estava presente, apresentando as provas que reunimos: os vídeos, as mensagens, os extratos bancários. Minha mãe se remexeu desconfortável quando o vídeo começou a ser exibido na tela. Sua visita noturna, capturada pelas câmeras, era inegável. Quando chegou a hora, Philip deu um passo à frente. Meritíssima, minhas clientes desejam se declarar culpadas conforme o acordo firmado. A juíza ergueu os olhos por cima dos óculos. Proceda com a confissão formal. Minha mãe foi a primeira. A voz dela mal passava de um sussurro. Eu entrei no apartamento da minha filha sem consentimento, peguei o cartão de crédito dela e fiz pagamentos das dívidas da minha outra filha, sabendo que não tinha autorização para isso. A confissão pairou no ar pesado, e seus ombros caíram enquanto murmúrios percorriam o pequeno público presente. Em seguida, Mishi falou, o olhar fixo no chão. Eu ajudei, mostrando onde ela guardava os cartões durante uma visita anterior. E eu sabia que o dinheiro seria usado de forma indevida. A voz dela falhou, e o silêncio na sala do tribunal tornou tudo mais constrangedor. Durante o intervalo, tio Marvin se aproximou de mim no corredor. Stacy, isso já foi longe demais. Encerra isso, pelo bem da família. Balancei a cabeça, firme. Eles escolheram esse caminho. Ele insistiu, falando sobre perdão, sobre deixar o passado para trás, mas suas palavras se chocaram contra os fatos frios, inegáveis. A juíza rejeitou a tentativa informal de intervenção dele, considerando irrelevante. De volta à sessão, ela anunciou a sentença. 3 anos de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário, restituição total em até 30 dias e terapia obrigatória falhasse em qualquer termo, prisão imediata. Mamãe e Misha sentiram, a realidade finalmente pesando enquanto assinavam os papéis. Philip se inclinou para elas, sussurrando algo, sua estratégia desmoronando ali mesmo. Ao sair do tribunal, cruzei o olhar derrotado do tio Marvin, sua tentativa de salvar a situação terminara em fracasso. Os acontecimentos do dia haviam selado a responsabilidade delas.
O registro público agora marcava, de forma permanente, as ações que tentaram esconder. Uma semana depois, fui até a casa do meu pai, Curtis, nos arredores de Denver. Ele já estava com a papelada da tutela preparada, sua pequena casa tomada por livros de direito sucessório. Revisamos juntos a cláusula do testamento do vovô, garantindo que cada detalhe coincidisse com a condenação. Isso ativa a cláusula de perda dos bens, confirmou Curtis, assinando como co-administrador do fundo. Naquela tarde, protocolei o aviso no tribunal, e a funcionária carimbou o documento com eficiência. O processo levaria cerca de 60 dias, mas a intenção estava clara: as cotas da mamãe e da Michi seriam transferidas para mim e para os primos, como compensação pelos danos financeiros à família. Curtis me levou de volta para casa em silêncio, o peso da fratura familiar pairando entre nós. Você fez o que precisava fazer, disse ele por fim, antes de me deixar na porta. De volta ao lar, esperei pelos desdobramentos. Alguns dias depois, mamãe ligou, a voz trêmula e desesperada. Stacy, o Philip disse que o fundo está em risco. Precisamos conversar. Mantive a resposta curta. Já foi protocolado. A cláusula se aplica. Ela implorou reconsideração, prometendo mudanças, mas eu encerrei a ligação. Michi mandava mensagens de vez em quando, desculpas vagas misturadas com pedidos de compaixão. Ignorei todas, focando na minha rotina. 2 meses se passaram, e a carta do administrador chegou, perda confirmada. A parte da mamãe, $180 mil, e a da Michi, $45 mil, foram redistribuídas. Logo depois, recebi meu cheque, $140 mil, depositados com segurança. O impacto sobre elas foi devastador. O empregador da mamãe fez uma checagem de antecedentes para renovar sua certificação e a demitiu, citando o registro criminal. Ela passou a correr atrás de bicos para sobreviver, as economias esgotadas com honorários advocatícios. Michi enfrentou ainda pior sorte. Os credores voltaram a pressionar, e a liberdade condicional limitava suas viagens. As oportunidades de trabalho minguaram. Ela tentou conseguir empréstimos para pagar a restituição, mas os juros de 23% a prenderam em um ciclo de dívidas que se estenderia por anos. Tio Marvin entrou em contato uma vez, admitindo: minha tentativa de intervir falhou. Elas estão sofrendo. Respondi apenas: consequências. Lori e eu continuamos nosso ritual semanal de café, o apoio dela constante enquanto eu reconstruía minha vida. O dinheiro permaneceu intocado, um colchão de segurança para o futuro. Enquanto isso, o mundo de mamãe e Michi encolhia. Reuniões de liberdade condicional, horas de serviço comunitário, e cada vez mais isolamento, à medida que os parentes se afastavam. Suas escolhas voltaram como um eco, reescrevendo tudo, sem possibilidade de retorno. Meses depois, bloqueei todos os contatos delas. Sem mais mensagens de voz pedindo compreensão. Sem mais textos cheios de desculpas sobre tempos difíceis. Silêncio finalmente. O silêncio trouxe clareza, um espaço tranquilo no meu apartamento em Denver, onde eu podia me concentrar no que viria a seguir. Lori e eu começamos a fazer trilhas perto de Boulder todo fim de semana. A energia dela me impulsionava pelas subidas íngremes e caminhos sinuosos. Você conquistou essa liberdade, ela dizia, passando a garrafa de água no topo da montanha. Esses passeios reconstruíram minha resistência, física e mental, transformando o cansaço em progresso constante. No trabalho, apresentei uma nova ideia à equipe, um software de monitoramento remoto. O projeto deu certo, ganhei uma promoção e um aumento. Com a renda extra, melhorei meu setup, adicionando uma segunda tela e fones com cancelamento de ruído para longas sessões de programação sem interrupções. Curtis me visitava uma vez por mês. Nossos jantares eram simples, mas significativos: bifes grelhados e conversas sobre seus planos de aposentadoria. Ele sempre contava histórias sobre o vovô e seu instinto para negócios, me lembrando de onde vinha a minha determinação. Ele teria orgulho de você, disse Curtis uma noite, brindando comigo. Assenti, sentindo a verdade disso. Com os fundos da herança investidos em uma conta de alto rendimento, montei uma reserva de emergência e até fiz uma viagem curta ao Grand Canyon, a imensidão abaixo, refletindo a amplitude da minha própria vida. As notícias sobre Michi vinham esporadicamente, por conhecidos em comum. O emprego dela em um call center mal cobria o básico,
e as reuniões de condicional consumiam o tempo. Mamãe se mudou para um estúdio perto das montanhas, depois de perder a certificação profissional. Trabalhava com bicos de digitação e pequenos serviços. Viviam a própria solidão, enquanto os parentes se afastavam, o passado criminal ainda pairando sobre elas. Lori sugeriu que eu fizesse terapia não para curar feridas antigas, mas para compreender a transformação. As sessões me ajudaram a entender a lição. Limites não são muros, são fundamentos. Os laços familiares florescem com respeito mútuo, não com exigências unilaterais. E quando a manipulação corrói a confiança, cortar os laços não é crueldade, é preservação. Para quem estiver ouvindo, reconheça os sinais cedo: expectativas não atendidas, chantagens emocionais, pedidos de favores sem fim. Mantenha-se firme. Construa o seu próprio caminho e permita que as consequências ensinem o que as palavras não conseguem. A verdadeira força está em escolher a paz em vez da obrigação.